Ação e Reação, capítulo 14, segunda parte. Nós estávamos falando de como os nossos pensamentos são vistos, eles ficam em aberto para toda a espiritualidade, tanto a espiritualidade que nos ajuda, quanto a espiritualidade dos nossos afins. Então, se nós arquitetamos alguma coisa para o bem ou para o mal, nós atraímos os afins e aquilo toma uma forma muito maior, E às vezes surgem ideias que a gente nem tinha pensado no assunto, para que aquilo que a gente está projetando tome vulto e aconteça. E aí nós estávamos falando do projeto que Ildeu tinha na cabeça quanto à solução da separação dele com Marcela. E assim que aconteceu, o imprevisto para ele, Marcela foi como que hipnotizada pelos espíritos que estavam ajudando e foi orientada para que ela tivesse uma vida digna, independente dele estar ampliando ou prorrogando a sua condição, porque eles tinham combinado de estar juntos, de resolverem o problema, e ele estava saindo dessa combinação. E aí, porque Marcela chorasse, receando o futuro em face das contingências materiais, Silas afagou sua cabeça e assegurou prestumoso: para mãos dignas, jamais faltará trabalho digno. Contemos com a proteção do Senhor e marchemos com o desassombro, ou seja, com coragem. Enxuga o pranto e ergue-se em espírito à fonte do supremo bem. Nesse ínterim, parentes desencarnados da jovem senhora chegaram carinhosamente ao recinto, estendendo-lhes as mãos. E nosso orientador confiou Marcela chorosa a eles, pedindo que eles a ajudassem para que a víssemos restaurada. Nos retiramos em seguida. Foi então que nossas perguntas explodiram incontroláveis. Por que Marcela, meiga e honesta, era odiada tanto assim pelo esposo? Por que a preferência de Ildeu pelas filhinhas, com tanto desdém pelo primogênito? E a separação em perspectiva? Seria justo procurar o nosso mentor fortalecer aquela mãezinha desventurada para o desquite, ao invés de incentivá-la à recuperação do amor e do devotamento do companheiro? O assistente sorriu com um manifesto desencanto e respondeu: nas anotações do apóstolo Mateus, certa passagem na qual Jesus afirma que o divórcio na terra é permitido pela dureza dos nossos corações. Aqui, a medida deve ser prescrita à maneira de medicação violenta em casos desesperadores de desarmonia orgânica. Na febre alta ou no tumor maligno, por exemplo, a intervenção exige métodos drásticos, a fim de que a crise de sofrimento não termine com a loucura ou com a morte extemporânea, ou seja, fora do tempo previsto ou prematura. Nos problemas matrimoniais, agravados pela defecção de um dos cônjuges ou mesmo pela deserção de ambos do dever a cumprir, o divórcio é compreensível
como providência contra o crime, seja ele o assassínio ou o suicídio. Entretanto, assim como o choque operatório para o tumor e a quinina para certas febres são recursos de emergência, sem capacidade de liquidar as causas profundas da doença, as quais prosseguem reclamando tratamento longo e laborioso, o divórcio não soluciona o problema de redenção. Porque ninguém se reúne no casamento humano ou nos empreendimentos de elevação espiritual no mundo sem o vínculo do passado. E esse vínculo, quase sempre, significa débito no espírito ou compromisso vivo e delongado no tempo. Desse modo, homem ou mulher podem provocar o divórcio e obtê-lo, como sendo o menor dos piores males que lhes possam acontecer. Ainda assim, não se liberam da dívida em que se comprometeram, cabendo-lhes voltar ao pagamento respectivo, tão logo seja oportuno. Ou seja, é melhor separar do que se matar. Mas isso não libera do compromisso, não libera da dívida. Mais adiante, vai ter que ser retomado. Vamos lembrar que nenhuma união é casual. Sempre há um acerto a fazer ou um compromisso assumido de ajudar alguém em sua aprovação. Já vimos isso em livros anteriores. Quando assumimos um compromisso, seja ele qual for, e desviamos a função desse compromisso, não só interrompemos, mas também aumentamos a dívida. Por exemplo, assumi um compromisso de, através do meu trabalho, ajudar muitas pessoas. E ao invés de ajudar as pessoas, uso esse trabalho para ganhar dinheiro. É um dos muitos exemplos, né, que pode acontecer. Né? E porque as nossas muitas perguntas pairavam no ar, o generoso orientador prosseguiu. No caso de Ildeu e Marcela, já meticulosamente estudado em nossa mansão, temos duas almas em processos de reajuste. Há vários séculos, para não nos perdermos em compridas questões, convém lembrar que apenas algumas notas da última existência, em que ambos, como marido e mulher, aqui mesmo no Brasil, se entregaram a difíceis experiências. Ele, depois de casado, continuou irrequieto entre a irresponsabilidade e a aventura, nas quais seduziu duas moças, filhas do mesmo lar. Primeiramente, enganou uma delas, abandonando a esposa que a lei lhe havia confiado, passando, porém, ao convívio da segunda companheira, que patrocinava o desenvolvimento da irmãzinha menor, que os pais, à beira do túmulo, haviam entregue a ela, Ildeu não vacilou em aguardar sua floração juvenil para também submetê-la aos seus caprichos inconfessáveis. Entrando em franca decadência moral, precipitou-as no meretrício, ou seja, na prostituição, em cujas correntes de sombras as pobres criaturas se viram como andorinhas aprisionadas na lama. A esposa abandonada, que era então a mesma companheira de agora, a sofredora mulher, incapaz de se isolar após 5 anos de expectativa e solidão, aceitou a companhia de um homem digno
e trabalhador, com quem passou a viver maritalmente. Os dias correram sobre os dias, e quando Eudeu, ainda relativamente moço, mas integralmente vencido pela intemperança e pelo deboche, regressou doente à cidade em que havia se casado, buscando o aconchego da esposa, cuja fidelidade carinhosa ele mesmo destruiu. Não mais na ânsia de ajudá-la ou de amá-la, e sim no propósito de escravizá-la por enfermeira de seu corpo abatido. Eis que a reencontra feliz junto de outro. Movido pela incompreensível ciúme, uma vez que renegou o lar sem motivo justo, não suportou ver a alegria da companheira, matando o eleito do seu coração. Dentro em breve, todo o grupo que Eudeu infelicitou se reúne, inclusive ele próprio, na esfera espiritual, onde a justiça da lei equilibra, compara, os méritos e deméritos de cada um. E com o amparo de abnegados benfeitores, as personagens do drama doloroso regressam ao resgate na reencarnação, com Eudeu à frente das responsabilidades por ter maiores culpas. Marcela concorda em auxiliá-lo e retoma o posto antigo, ajudando-o na condição de esposa fiel. Roberto é o companheiro assassinado que volta, do qual Eudeu é devedor da própria vida. Sônia e Márcia são as duas irmãs que ele lançou ao vício e à delinquência e, como filhas queridas, hoje esperam dele o necessário auxílio para a reabilitação. O assistente fez pequena pausa e acrescentou: porém, vocês não ignorem que a reencarnação no resgate também é recapitulação perfeita. Se não trabalhamos por nossa intensa e radical renovação para o bem, através do estudo edificante que educa o nosso cérebro e do amor ao próximo, que aperfeiçoa o nosso sentimento, somos tentados hoje pelas nossas fraquezas, como éramos tentados ainda ontem, porque nada fizemos para suprimir essas tentações, passando habitualmente a reincidir nas mesmas faltas. O que ele está dizendo? Somos tentados pelas nossas fraquezas muitas vezes e só conseguimos nos livrar dessas tentações quando de fato melhoramos. Precisamos estudar para compreender como isso acontece. Educar o cérebro para que ele tenha outras opções. Mente e sentimento têm que ser mudados para não repetir o mesmo erro. Segundo observam, Eudeu, displicente e surdo aos avisos da vida, é o mesmo homem do passado, buscando a suposta felicidade fora do templo doméstico, desprezando a esposa, querendo extremamente as filhinhas, nas quais revê as companheiras do passado, e nada faz por perder a intuitiva aversão pelo filhinho, em cujo contrato adivinha o antigo rival, que foi vítima da sua fúria arrasadora. Ou seja, fez tudo de novo. E Hilário perguntou: mas se ele não encontra em Marcela o amor integral, por que razão, ainda agora, na presente romagem terrena, a teria desposado? A afetividade juvenil não é sinal de confiança e ternura?
E Silas bondoso esclareceu: sim, é preciso considerar que nos achamos ainda longe de adquirir o verdadeiro amor, puro e sublime. Por enquanto, nosso amor é uma aspiração de eternidade encravada no egoísmo e na ilusão, na fome de prazer e na egolatria sistemática, que fantasiamos como sendo a celeste virtude. Egolatria é a idolatria do ego. É tudo meu, eu sou o melhor, tenho que ser feliz, custe o que custar, não interessa, eu. Por isso mesmo, a nossa afetividade terrestre, quando na primavera dos primeiros sonhos da experiência física, pode ser um conjunto de estados mentais, materializando simplesmente os nossos desejos. E nossos desejos se alteram todos os dias. Hoje, queremos muito uma coisa, né? Amanhã, a gente já não quer mais. Queremos outra coisa. Nossas prioridades mudam de acordo com a nossa egolatria ou de acordo com a nossa evolução. Em razão disso, recordemos o imperativo da recapitulação. Nessa ou naquela idade física, homem e a mulher, com a supervisão da lei que governa os nossos destinos, encontram as pessoas e as situações de que necessitam para superarem as provas do caminho. Provas indispensáveis ao burilamento espiritual de que não prescindem para a justa ascensão às esferas mais altas. Por isso é que somos atraídos por determinadas almas e por determinadas questões, nem sempre porque as estimemos em sentido profundo, mas sim porque o passado a ela nos reúne, a fim de que, por elas e com elas, venhamos a adquirir a experiência necessária à assimilação do verdadeiro amor e da verdadeira sabedoria. É por isso que a maioria dos casamentos humanos, por enquanto, constituem ligações de aprendizado e sacrifício, em que muitas vezes as criaturas se querem mutuamente e mutuamente sofrem pavorosos conflitos na convivência umas das outras. Nesses embates, ou seja, nesses encontros, alinham-se os recursos da redenção. Quem for mais claro e mais exato no cumprimento da lei, que ordena seja mantido o bem de todos acima de tudo, mais ampla liberdade encontra para a vida eterna. Quanto mais sacrifício com serviço incessante pela felicidade dos corações que o Senhor nos confia, mais elevada ascensão à glória do amor divino. Então, mais uma vez, ele está nos dizendo que não existe acaso. Olha ele explicando que somos atraídos às mesmas pessoas do passado para adquirir as experiências necessárias para o nosso aprendizado ou burilamento. E aí André diz assim: então, nosso amigo Ildeu interromperá o pagamento da dívida em que se empenhou? Isso mesmo. E Hilário perguntou: e Marcela, garantirá por ele a sustentação do lar? É o que esperamos, e tudo faremos para auxiliá-la, já que o esposo, mais uma vez, faliu nos contratos assumidos. Não será lícito contar matematicamente com o heroísmo dela à frente da casa, insistiu meu colega. Ou seja, ela terá que trabalhar por dois para suprir as necessidades? E Silas falou sorrindo:
quem poderá medir a resistência dos outros? Marcela é senhora de si e, com a deserção do esposo, é chamada a encargos duplos. Desejamos sinceramente que ela seja forte e se sobreponha às adversidades da existência. Mas se resvalar, ou seja, se ela escorregar, para delituosos desequilíbrios que comprometam sua estabilidade doméstica, na qual os filhos devem crescer para o bem, mais complicado e mais extenso se fará o débito de Ildeu, porque as falhas que ela venha a cometer serão atenuadas pelo injustificável abandono em que o marido a lançou. Quem se faz responsável por nossas quedas experimenta em si mesmo a ampliação dos próprios crimes. Então, somos responsáveis pelos nossos atos e atitudes, e principalmente pelos atos e atitudes que os outros venham a ter em decorrência da nossa influência. Hilário meditou e disse em seguida: imaginemos, porém, que Marcela e os filhinhos consigam vencer a crise, esmagando com o tempo as necessidades de que agora são vítimas. Imaginemos todos terminando a atual reencarnação com plena vitória moral, em confronto com Ildeu, retardando impenitente devedor. Se a esposa e os filhos, então, definitivamente guindados à luz, dispensarem qualquer contato com a sombra, em franca ascensão às linhas superiores da vida, a quem Ildeu pagará o montante da dívida em que se agrava? E Silas estampou significativo gesto facial e explicou: embora estejamos todos, uns diante dos outros, em processo reparador de culpas recíprocas, em verdade, antes de tudo, somos devedores da lei em nossas consciências. Fazendo mal aos outros, praticamos o mal contra nós mesmos. Caso Marcela e os filhinhos se ergam um dia a plenos céus, e na hipótese de que o nosso amigo se guardar mergulhado na terra, Ildeu, na própria consciência, os verá sofredores e tristes, como os tornou, atormentado pelas recordações que traçou para si mesmo, e pagará em serviço a outras almas da senda evolutiva o débito que onera o seu espírito, uma vez que, ferindo os outros, na essência, estamos ferindo a obra de Deus, de cujas leis soberanas nos fazemos réus infelizes, reclamando quitação e reajuste. Isso quer dizer... Porém, a palavra de Hilário foi cortada pela observação do assistente que, em surpreendendo as suas ideias, falou firme. Isso quer dizer que, se Ildeu, mais tarde, desejar reunir-se a Marcela, Roberto, Sônia e Márcia, então redimidos nas esferas superiores, deverá possuir uma consciência tão dignificada e sublime quanto a deles, de modo a não se envergonhar de si mesmo, considerando-se a probabilidade de triunfo para a esposa e os filhinhos nas provas árduas que o futuro lhe reserva. E Hilário clamou triste: meu Deus, quanto tempo então para uma empresa dessas? E quanta dificuldade para o reencontro, se os entes queridos não se dispuserem a esperar? Silas confirmou: sim. Quem se retarda por gosto
não pode se queixar de quem avança. A cada um, segundo as suas obras, ensinou o Divino Orientador, e ninguém no universo conseguirá fugir à lei. Ou seja, se eles já o perdoaram, já jogaram o lixo na lixeira, ele ainda é devedor. Pagará para outros, ajudando outro a se erguer. A cada um segundo suas obras, ou seja, segundo o seu merecimento. A felicidade ou infelicidade que acompanha o espírito nessa vida ou no plano espiritual depende unicamente de suas obras, daquilo que ele fez. Se agiu bem, ótimo. Se agiu mal, sofrerá as consequências. Cada um segundo as suas obras. O que você plantou? Sua colheita depende do seu plantio. Lembrando sempre que o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ou também, o que você fez com os seus talentos, né? Para a gente não ficar repetindo toda hora, o que você plantou, você colhe. Né? O que você fez com os seus talentos? Como é que você usou aquilo que você tem? Eu e Hilário, profundamente tocados pela lição, nos calamos, confundidos, para orar e pensar. Vamos nós também nos calar, orar e pensar. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.